Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Olá, Daniel. Bem-vindos. Olá, Ludmila. Estás em forma? Sempre. Como foi o teu fim de semana? Foi duro. Muito treino, muito treino. Ouvi dizer. Para estarmos aqui em forma para os nossos telespectadores, para os nossos convidados e, claro, para estar todas as semanas ao teu lado. É um prazer. Obrigada. O que é que temos no nosso programa hoje? Nós vamos estar à conversa, e eu vou estar à conversa com o Rui Maia, que é um diretor de uma sucursal do Banco Laurentienne. Vai também poder ver Carlos Jesus com o seu ponto de vista, como é hábito todas as semanas. Tu, Ludmila, vais conversar... Eu vou conversar com a Carla Grilo, que é médica dentista, e o Carlos Jesus também vai conversar com o Norberto Aguiar, o nosso produtor, sobre a festa de primeiro aniversário da Lusac TV, que terá lugar no dia 24 de janeiro. E temos uma reportagem também. Exatamente, com o Norberto Aguiar, que esteve em Laval para uma reportagem com uma comemoração de um evento e do monumento dos ex-combatentes de guerra portugueses que estão no Quebec. Fique connosco na próxima hora para ver. Até já. Até já. Estamos na presença do Sr. António Santiago, que é o presidente da Liga dos Combatentes do Quebec. Sr. Santiago, então quer-me explicar o que foi esta cerimónia do monumento? Bom, o monumento aos combatentes portugueses, quer dizer, no fim de contas, é a cerimónia para um monumento que existe por todo o Portugal. Seja lá qual for a pequena terra ou grande terra em Portugal, visitem, normalmente há um monumento aos combatentes portugueses. Quando nós fundámos aqui em Montreal o núcleo, como a gente diz, como se diz a terminologia em Portugal, o núcleo dos combatentes, foi imediatamente o nosso sonho e o nosso desejo ter um monumento também aos combatentes portugueses, porque os há, aqui no Quebec, em Montreal. E bom, e começámos o nosso trabalho, começámos a trabalhar e o sonho tornou-se realidade. Portanto, hoje inauguramos o monumento em Quebec, na cidade de Montreal, mas de homenagem aos combatentes portugueses. E os combatentes portugueses, posso dizer que a ideia da Liga dos Combatentes é todo e qualquer combatente português, todo e qualquer participante das Forças Armadas Portuguesas. A Liga dos Combatentes foi inaugurada em 1922, se a memória não me falha, fundamentalmente por causa dos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Nessa altura que foram eles os motivadores, quer dizer, deste movimento português, que é a Liga dos Combatentes. E bom, e agora, fundamentalmente, depois com a Guerra do Ultramar e tudo, quer dizer, teve um pouco mais de atualidade, mas temos portugueses, neste momento, também envolvidos no Kosovo, envolvidos mesmo no Afeganistão, e tivemos mortos nesses sítios também, embora não se fale muito, mas tivemos. Portanto, eles estão também englobados neste monumento. É todos os portugueses e podemos dizer que amplamente estão também englobados todos e qualquer militar combatente que sempre lutou, seja pelos direitos das pessoas, seja pela liberdade. Portanto, e no fim de contas, como foi dito já, combatentes que combateram para se obter a paz. Quantos associados tem a Liga? Aqui, fundamentalmente, digamos, em Montreal, temos 49 e queremos ter mais. Como já uma vez eu referi também, às vezes é difícil saber quantos portugueses é que existem aqui que foram militares ou combatentes, quer dizer, eu surpreendo-me às vezes que há portugueses que nem sabem que nós existimos. Aliás, é uma das razões que eu estou agradecido a vocês e a outros colegas que se deram, no fim de contas, à empresa de dizer ao povo português que aqui reside, há um núcleo, há uma delegação, como nós dizemos aqui também, dos combatentes portugueses em Montreal. Portanto, eu digo neste momento na grande Montreal. Não é? Você pode fazer o apelo, porque é ocasião para isso. Exatamente, aproveito este momento para que portugueses que tenham sido combatentes ou não, que tenham sido militares, porque não é preciso fundamentalmente ser combatente. Ela foi fundada para os combatentes, mas ela evoluiu
em que aceita combatentes, que então têm o título de sócio-combatente. Os militares que não foram combatentes são conhecidos por sócios efetivos, e toda e qualquer pessoa pode ser sócio, são chamados sócios extraordinários, ou sócios honorários. A minha esposa, por exemplo, quer dizer, que não foi militar de maneira nenhuma, embora passasse tempo comigo em bases aéreas, ela é sócia, não é? Quer dizer, como qualquer esposa, a esposa do Dr. Morrelo Mesquita também é sócia, enfim. Portanto, qualquer pessoa pode ser sócio deste agrupamento, que a Liga dos Combatentes é uma organização de vocação social, de apoio social. E quanto mais formos, mais poderemos ajudar, mais poderemos envolver-nos em apoios sociais. Era sargento quando fui para o ultramar e lá estive 2 anos, quase 3, de 63 a 66. E passei várias peripécias, claro, como todo o pessoal que andou na guerra passou. Uns passaram melhores que outros, uns mais aventureiros que outros, mas quando chega a altura de entrar em combate, todos temos que entrar no mesmo barulho. Naquela altura, a Guiné era uma parte difícil da guerra portuguesa no ultramar. Era uma das mais difíceis, devido às matas densas que existiam lá e devido à preparação dos guerrilheiros, que naquela altura eram treinados por cubanos e russos e tinham armas melhores que as nossas. Você tem 2 medalhas. Quer explicar? Tenho uma que é a Medalha da África, que é dada normalmente a todos os militares que estiveram nas campanhas na guerra em África, e tenho uma da Cruz de Guerra, que é dada a qualquer militar que tenha atos de bravura, que por vezes não quer dizer que de valentia. Por vezes somos obrigados a ser heróis por necessidade. Por acidente. Estou com muito prazer aqui na cerimónia que começou com a inauguração do monumento de homenagem aos combatentes, que é um monumento importante, porque é um monumento que, embora tenha esta referência, esta conotação de combatentes, acaba por ser um monumento à paz, porque é um monumento de reconhecimento àqueles que tudo fizeram para que a paz fosse uma realidade. E falo em particular dos nossos combatentes na Primeira Guerra Mundial, porque o monumento também tem inserido uma placa alusiva à Primeira Guerra Mundial, mas também dos nossos combatentes em anos mais recentes em África, em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau. Alguns deles que estão presentes aqui nesta cerimónia e que acho também que mereciam a sua homenagem pelo sacrifício que fizeram pelo país. E porque são essas pessoas que conheceram a guerra na sua própria pele, que são verdadeiros combatentes pela paz, e por isso é importante salientar esta mensagem de que é um monumento de homenagem aos combatentes, mas de homenagem aos combatentes pela paz. A terminar-se o cônsul, no fim do mês, há uma atividade cultural promovida pelo consulado. Quer elaborar sobre isso? Sim, nós vamos ter no dia 28 de novembro, e obrigado pela sua pergunta, um concerto da Cristina Branco, que vai ser acompanhado ao piano pelo João Paulo Esteves, e que é um concerto de facto representativo da cultura contemporânea portuguesa. Não será o tema do concerto é à volta do fado,
mas será, digamos, uma interpretação diferente do fado tradicional. Mas acho que vale a pena. É um concerto aberto a todos e aberto à comunidade, por isso, desde já, deixo aqui o convite para estarem presentes. Os convites podem ser recolhidos tanto no consulado como na Caixa Desjardins Portuguesa, ou na Caixa, melhor dizendo, Caixa Desjardins Portuguesa, que é o nosso patrocinador. O concerto também conta com o patrocínio do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, e por isso deixo desde já aqui o meu convite para estarem presentes. Visit renovacanada.com. O meu convidado de hoje chama-se Luís Saramago, está em direto do outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal. É diretor de marketing de uma das maiores empresas portuguesas que está a expandir-se pelo mundo. Luís Saramago, bem-vindo à Lusac TV, é um prazer falar consigo. Como é que está desse lado em Portugal? Deste lado em Portugal, realmente nós estamos a entrar no inverno e, portanto, estamos a começar a ter temperaturas mais baixas, mas digamos que de alguma forma podemos dizer que estamos um pouco mais animados com alguma recuperação que está a acontecer na economia portuguesa em geral. Estamos com mais frio, mas os negócios parecem que estão mais quentes. Luís, o que é, ou quando surgiu, e gostava que explicasse um bocadinho o que é a Renova, esta empresa que vamos começar a falar? Bom, a Renova é uma empresa que fabrica e comercializa produtos descartáveis em papel vocacionados para a higiene do corpo e da casa. Ou seja, estamos a falar de papel higiênico, de lenços de bolso, rolos de cozinha, guardanapos, e portanto estamos a Renova, esta empresa, a Renova, esta marca, a Renova, surgiu em 1939, instalou duas fábricas numa zona onde já existe a tradição de fabricar papel muitos anos atrás, e portanto o primeiro registro que existe em Portugal de fabricação de papel no local onde nós estamos instalados data de 1818. Agora, esta empresa Renova, esta marca Renova, surgiu em 1939. Muito bem. Vocês surgiram então com a particularidade que está a dar que falar por todo o mundo, que é o papel higiênico e os guardanapos também, mas falamos mais do papel higiênico, que é o mais interessante, o papel higiênico de todas as cores. Como é que surgiu esta ideia? Vocês têm um estilista? Foi alguém que propôs? Como é que surgiu a ideia? Olha, esta gama de papéis de cores fortes, digamos assim, a primeira cor a ser lançada foi o papel higiênico preto. O papel higiênico preto foi uma ideia que surgiu, é uma ideia do nosso presidente do Conselho de Administração, que quando estávamos em Las Vegas, num espetáculo do Cirque du Soleil, portanto uma entidade canadiana, daqui do Canadá, num espetáculo em Las Vegas, havia um número de trapezistas que usavam uns tecidos negros em contacto com o corpo e faziam alguns números com esses tecidos, com uma iluminação engraçada, e surgiu um clique. Porque não fazer os tecidos negros faziam-nos lembrar o papel tissu, que é o papel tissu, é o papel utilizado na fabricação dos produtos de higiene, digamos assim. E então surgiu o clique, por que não fabricar papel higiênico preto? É, portanto, uma ideia recente e nova. É uma ideia, a ideia surgiu em 2005, nós lançámos este produto pela primeira vez em 2006 no mercado aqui na Europa. A partir daí teve uma imensa visibilidade em termos internacionais, uma enorme notoriedade, e muita gente ficou curiosa de saber quem era esta empresa que fabricava este tipo de papel.
E começaram a receber encomendas e pedidos. Começámos a receber contactos diversos de várias partes do mundo. Muitas pessoas tentavam saber um pouco mais acerca da Renova através do nosso site, verificavam que nós também fabricávamos outro tipo de produtos e acabámos por vender, acabámos por criar oportunidades de negócio a partir deste produto iconográfico, podemos dizer, que foi o papel higiênico preto. O papel higiênico... Diga. Eu ia dizer que o papel higiênico preto foi a primeira cor que lançámos, mas uma só referência não sobrevivia, digamos assim, nos lineares de supermercado, porque se perdia, digamos, no meio dos outros produtos. E então sentimos a necessidade de ampliar a gama e continuamos a apostar nas cores fortes. Hoje em dia temos papel higiênico de 9 cores diferentes. E então, a partir daí surgiu a ideia de se expandirem pelo mundo. E quando é que surgiu a ideia de chegarem ao Canadá? Porquê o Canadá e quando é que chegaram ao Canadá? Bom, nós iniciámos a nossa atividade no Canadá há cerca de 1 ano atrás. Bom, o Canadá é para nós um mercado com um potencial enorme, em que, se nós visitarmos as cadeias, digamos, as cadeias de supermercados, verificamos que não existem alguns dos produtos com as características que existem aqui na Europa. Nomeadamente, não existem muitos papéis de cores fortes, não existem, papéis com decoração, papéis com perfume, e, portanto, nós tentámos, digamos, tentar lançar no Canadá uma gama de produtos diferentes. E porque nós só conseguiríamos começar a comercializar os nossos produtos no Canadá se fôssemos oferecer aos clientes algo de diferente. E, portanto, podemos dizer que os nossos produtos, neste momento, podem ser encontradas nas maiores cadeias, digamos assim, de supermercados no Canadá. E como é que estão a correr as vendas aqui no Canadá? Estão a responder à expectativa? Sabe que nós nunca estamos satisfeitos, sabe que nós queremos sempre mais e mais, não é? Temos que ser minimamente ambiciosos e, portanto, a receptividade está a ser muito boa, a curiosidade é grande, a receptividade está a ser boa. Nós temos ainda pouco tempo, digamos 1 ano de distribuição, ainda não, digamos que ainda é relativamente pouco tempo, mas posso lhe dizer que a receptividade está a exceder as expectativas, digamos assim. Tem que apostar mais na publicidade aqui em Montreal e no Canadá. É verdade, temos que investir mais em comunicação. E uma das boas publicidades que vocês tiveram foi, por exemplo, o facto da Beyoncé, num dos espetáculos, numa das suas exigências, foi exigir papel higiênico vermelho, certo? É verdade. É uma história curiosa, porque houve uma jornalista da Cosmopolitan que fez um artigo sobre a Beyoncé e em que, de alguma forma, escreveu sobre as exigências da Beyoncé. E uma das exigências da Beyoncé curiosa é que ela exigia que nos camarins só existisse papel higiênico vermelho. Essa jornalista foi à procura de quem seriam os potenciais fabricantes de papel vermelho. E encontrou a Renova. Bom, e aqui, então, no Canadá teremos que fazer chegar o mesmo papel à Celine Dion. Penso que sim, penso que é uma ótima ideia. Penso que é uma ótima ideia, digamos. É uma boa embaixadora também dos produtos da marca. Luís, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos os telespectadores que nos acompanham na Lusac TV. É sempre um prazer. E ainda mais de ver empresas em Portugal, em pleno 2014, em crescimento, em expansão e com destino do Canadá. Nós continuamos com a emissão de Montreal para todo o mundo e para todos os portugueses. Até já. Temos o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV a médica dentista Carla Grilo. Boa noite, Carla. Olá, Ludmila. Já és dentista há quanto tempo? Já sou dentista desde 1996, recebi o meu diploma na McGill e abri a minha clínica em 1999. E sempre quiseste ser dentista ou aconteceu? Sabes, quando estava no 4º ano do secundário,
fiz um programa no hospital, a escola mandava alguns estudantes para o hospital. Ok. E estive no departamento da medicina dentária e gostei muito. E foi a partir daí que... A partir daí queria ser dentista. E nunca mais quiseste Nunca ser... mais quis ser outra coisa. Portanto, estudaste na Universidade de McGill. Sim. Como é que foram os estudos? Porque para ser dentista tem que se estudar muito, não é? Sim. Foi com muito sacrifício. Foi muitos estudos. Estudei muitos anos. Como é que são os estudos? Portanto, no colégio, acho que têm que fazer o programa das ciências da saúde, não é? Sim, no CEGEP. Sim. E depois fiz 3 anos o meu BAC em ciências e depois entrei para a medicina dentária. E quantos anos de estudo ao completo? Foi 4 anos em medicina dentária e depois 1 ano de residência no Hospital Montreal General. Como é que fazias para conciliar o trabalho e os estudos? Porque imagino que não podias trabalhar a tempo inteiro, mas mesmo se estavas a trabalhar alguns dias por semana, achavas isso difícil para poder te concentrar nos estudos? Eu tive sorte, por causa que a minha mãe trabalhava numa fábrica, e como a tua mãe. Sim. E eles já pediram-me para eu trabalhar nos sábados, mas como era recepcionista, eles deixavam-me também fazer os meus deveres ao mesmo tempo. Tiveste sorte? Não é toda a gente que tem essa sorte. Pois. Portanto, em 96 recebeste o teu diploma. Fiz 1 ano de residência. Pois. E trabalhei para outros dentistas. E como foi a experiência de trabalhar para outros dentistas? Não foi sempre fácil. Eu e o meu marido trabalhámos para um dentista que era um bocadinho mais difícil. Sim. E a gente então decidimos, depois disso, de abrir uma clínica juntos. Encontraste o teu marido? Sim, enquanto estavas o amor da minha vida. Ainda bem. Enquanto estavas a estudar no McGill, não foi? Sim. E... na mesma classe, ele estava assentado à frente de mim durante 4 anos. Sim. Quem foi o primeiro a... Ele é que foi. E, portanto, vocês decidiram então abrir uma clínica. Uma clínica. A clínica... tinha feito bancarrota. Ok. Então foi uma clínica que já existia. Tinha feito bancarrota e a gente tivemos sorte porque fomos comprá-la diretamente ao banco. Valeu a pena? Valeu a pena naquela altura. Como é que se chama a clínica? A clínica, guardámos o nome que ela já tinha naquela altura, Clinique Dentaire Christophe Colomb. E imagino que vocês puderam guardar os pacientes que já tinham? Como ela já tinha feito já tinha feito bancarrota há um mês, sim. Pudemos ainda ir buscar alguns clientes. Sim. E tranquilamente fomos trabalhando e outros clientes novos vieram devagarinho. Achaste difícil trabalhar com o teu marido? Não, é bom. São 2 cabeças juntas a ver... Quando eu tenho alguma pergunta, ou quando ele tem alguma pergunta, ou temos alguma dúvida do que é que a gente há de fazer, em algum caso mais especial, sim. São 2 cabeças a ver e a decidir um plano para aquele paciente. Como a gente diz, 2 cabeças vale mais do que uma, não é? Sim. E, Carla, eu pensava que tu tinhas nascido cá, mas não nasceste cá. Não. Nasceste em Portugal? Nasci em Lisboa. E vim para cá com 3 anos. Os nossos telespectadores não sabem é que... bom, eu fui à escola portuguesa, mas no nosso tempo havia, não sei ainda se existe, mas aqueles cursos de português na escola francesa ou na escola inglesa que se chamava o Pelot. E a tia da Carla, que era a Maria Dias, Maria de Lourdes, era a minha professora. Sim. E ela é que nos ensinava a falar português, acho que era depois da escola, a gente tinha 1 hora de aula para aprendermos o português. Tens 3 filhos? Sim. 3 rapazinhos? 3 rapazinhos. Falam português? Não. Porquê? Sabes, o meu marido é italiano. Sim. E eu sou portuguesa e a gente fala com eles em francês e inglês, que é a língua que a gente fala um com o outro. Sim. Ele não fala português e eu não falo italiano.
E Portanto, então não habituaram... não habituámos os miúdos a falar as nossas línguas, que é um grande erro. Falando do teu trabalho, da tua profissão, como é que tu fazes para conciliar agora a vida profissional com a tua vida pessoal? Porque a trabalhar, a ter a tua própria clínica, 3 filhos que vão à escola, quer dizer, é difícil. Sim. Portanto, como é que tu consegues conciliar essas duas coisas? A sorte que eu tive, a Ludmila, foi que o meu marido também é dentista. Só isso é uma grande vantagem que eu tenho. O meu marido trabalha mais horas que eu, nós trabalhamos juntos. Sim. Ele trabalha mais horas que eu saio do trabalho mais cedo, vou buscar os miúdos, faço a comida, estou com eles durante o período dos deveres. Sou capaz de fazer isso. Há muita mulher que não pode fazer isso, que tem que trabalhar as horas completas, mas eu tenho essa vantagem. Então, isso já ajuda bastante, porque eu estou em casa com os miúdos à noite. E achas que é importante ter esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Eu acho que é muito importante, porque estar sempre... eu, no princípio, quando comecei, trabalhava muitas horas, antes de ter os meus filhos, mas, na minha opinião, para a gente ter os filhos e nunca estar com eles, eu tenho essa possibilidade de poder, e então o meu marido trabalha mais horas e eu então... Portanto, a tua clínica já existe desde 1999. Sim. Quais são os tipos de serviços que vocês oferecem? Oferecemos os serviços gerais, é uma clínica geral. Sim. Chumbos brancos, cinzentos, dentaduras, coroas, embranquecimentos dos dentes, tudo isso. Vocês têm clientes portugueses? Sim. Sim. Temos muitos clientes portugueses. Eu tenho pessoalmente muitos clientes portugueses que querem encontrar uma pessoa para poder falar com eles em português. Em português. Portanto, Sim. isso é uma vantagem que vocês têm, Sim. não é? E o teu marido fala italiano, portanto, falam 4 línguas. Sim. Carla, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, Ludmila. Correu muito bem. E só antes de acabarmos, tens que nos dizer onde é que fica a tua clínica. A minha clínica é no canto da Christophe Colomb e Legendre, no 1095 Legendre. Tudo bem. Muito obrigada, Carla, mais uma vez. Nós terminamos aqui a nossa entrevista. Vamos fazer uma pequena pausa, mas fique connosco. Desde que estou no Canadá, ou melhor dito, desde que adquiri o direito de cidadania de poder votar nas eleições canadianas, que sempre tenho utilizado esse direito e sempre tenho votado. Fiz uma exceção nas últimas eleições para as comissões escolares. E fiz voluntariamente, como se costuma dizer, votei com os pés. Não foi para responder à palavra de ordem do Sr. François Legault, da CAC, que tinha sugerido aos eleitores de não votarem nestas eleições, de modo nenhum. Mas, de certo modo, foi para responder ao repto que fez o nosso Ministro da Educação quando, poucos dias antes dessas eleições, ele aconselhava as pessoas a irem votar em grande número para provar, desse modo, que estavam de acordo com a existência desse nível de governo no campo da educação que existe entre o Ministério e as escolas. Pois eu aceitei esse repto, não indo votar. E, como eu, milhares e milhares de quebequenses também não foram votar. Aliás, mais de 95% dos eleitores inscritos não foram votar para as eleições das comissões escolares. Segundo as últimas estatísticas que saíram, foi menos de 5% os eleitores que foram votar. Quem foram eles? Provavelmente os funcionários das comissões escolares, os candidatos e toda aquela gente que anda à volta das comissões escolares, porque só assim é que se explica que a grande maioria da população não tenha realmente utilizado o seu direito de voto. O que é que isto prova?
Isto prova que realmente as comissões escolares são um nível de governo, e digamos de governo porque eles são eleitos e têm orçamentos próprios e têm o direito de impor os impostos, o imposto escolar, a taxa escolar, são eles que o cobram, porque é o seguinte, não tem razão de existir. E vou explicar-me porquê, que eu penso que não tem razão de existir. Primeiro, é uma estrutura arcaica, já vem do século XIX, meados do século XIX, mas nessa altura não havia Ministério da Educação. Portanto, quando foi criado o Ministério da Educação, já no século XX, meados do século XX, praticamente as comissões escolares já não tinham a sua razão de ser. E se nós pensarmos que neste momento, com esse 5% de pessoas que foram votar, que é muito inferior às últimas eleições, para as quais não tinha havido apelo algum, em que tinha sido a média à volta de 8%, e por conseguinte que é uma estrutura que está completamente desenraizada do contexto, da realidade de todos os pais, de todas as crianças, de toda a gente que está relacionada com as escolas, isso só prova o quê? Só prova que o dinheiro que se gasta, e nestas eleições gastaram-se 20 milhões de dólares. Portanto, o dinheiro que se gasta, isto para as eleições, portanto, para eleger os representantes, os comissários, os presidentes de comissões e tudo mais. E não nos esqueçamos que o orçamento anual das comissões escolares é qualquer coisa de astronómico. 1,5 milhões de dólares por ano. Vou dizer em francês, 1,5 milliard, ou em inglês, 1,5 billion dollars. É muito dinheiro. É mesmo muito dinheiro. Ora, quando nós temos, ao lado das escolas públicas, as escolas privadas, os colégios particulares, que, através dos seus diretores, dos seus conselhos de administração, do seu secretariado, fazem gestão completa e total dos seus estabelecimentos. Os diretores das escolas privadas não têm comissões escolares. Os diretores das escolas privadas encarregam-se de tudo quanto está relacionado com as escolas. A compra de material, a manutenção dos edifícios, os transportes escolares, as atividades escolares, eles fazem tudo. E recebem apenas do Quebec as instruções sobre o plano educacional, porque no fim do ano tem que haver um exame do Ministério e todos têm que estar com o mesmo currículo. Fora disso, eles administram-se completamente. Por conseguinte, eu pergunto, porquê é que as escolas públicas, os diretores das escolas públicas, não podem também assumir essa responsabilidade? Mas até, vamos por partes, até nem é preciso que os diretores das escolas públicas assumam toda a responsabilidade da gestão que diz respeito à gestão das escolas. Por exemplo, porque é que a gestão dos edifícios, o património imobiliário, não é gerido pelas municipalidades? As municipalidades já têm um papel extraordinário a gerir as casernas dos bombeiros, as quadras das polícias, as bibliotecas, os parques. Eles têm uma experiência a gerir isso. Porque é que também não se podem incumbir de fazerem a gestão dos edifícios das escolas? Segundo, porque é que também vão ser os diretores das escolas a fazerem a gestão dos transportes públicos? Neste caso, não. Isso pode também ser dado às municipalidades. Porque as municipalidades, muitas delas têm já serviços de transportes públicos. Por conseguinte, era integrar esses serviços públicos. Em terceiro lugar, a parte da colocação dos professores pode muito bem ser passada para o Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação, inclusivamente, dirigindo-se a toda a população do Quebec, podia colocar os professores muito para além das áreas que atualmente estão circunscritas à região de cada comissão escolar. Ora, se é para isto que existem as comissões escolares, a gestão do pessoal, a colocação de professores, a gestão dos edifícios, a compra de material, a harmonização de certas atividades, isso são coisas que podiam ser partilhadas entre as municipalidades e o Governo. Porque, como diz muito bem o Carlos Leitão, o nosso Ministro das Finanças, não é importante saber quem é que dispensa o serviço. O importante é que o serviço seja dado. E, neste caso, o serviço aos alunos, aos professores, às escolas, pode ser dado por outros meios. E não nos esqueçamos que o meio das comissões escolares é um meio muito dispendioso, muito caro. Claro que eles hoje vivem, refaro aos comissários e toda aquela
todo o pessoal que anda à volta desse organismo, eles hoje olham com mais, como direi, com mais cuidado para as despesas, mas eu lembro de anos em que eles iam fazer congressos ao estrangeiro, em sítios de férias, custavam milhares de dólares à Comissão Escolar. E ainda não foi há muito tempo que uma Comissão Escolar foi fazer um congresso em Montebello a 700 dólares por cabeça. Graças a quê? Graças ao dinheiro dos nossos impostos. E falando dos nossos impostos, porque é que há de ser cada comissão escolar por si encarregar-se de cobrar a taxa escolar? Antigamente, quando eu cá cheguei, eram as municipalidades que faziam esse trabalho, faziam essa cobrança. Ora, mais uma razão de isso ser, de novo, repatriado para as municipalidades, porque elas já sabem a quem é que devem cobrar a taxa escolar, porque geralmente são os proprietários, portanto, está diretamente relacionado com a contribuição predial. Nós queremos dar os melhores serviços ao menor custo. E para isso é preciso realmente olhar para as soluções que estão à nossa mão de semear. E uma delas é realmente acabar com as comissões escolares e centralizar no Ministério da Educação tudo quanto diz respeito ao plano da educação, quais são os currículos, quais são os cursos, as exigências para cada disciplina e dar às escolas a liberdade, como nas escolas privadas, de se organizarem, de facilitarem a mobilidade, de criarem novas estruturas de partilha entre outras escolas, outras experiências, e não arranjar aquele navio pesadíssimo que faz lembrar o Titanic, que são as comissões escolares. Em todo o caso, é este o meu ponto de vista. Rui Maia é o meu próximo convidado. Trabalha no Banco Laurentienne. Os seus pais chegaram ao Canadá nos anos 60, mas fique connosco para saber toda a história. Ele está comigo em estúdio. Olá, Rui. É um prazer tê-lo aqui na Lusac TV. Obrigado. Bem-vindo. Okay. Os seus pais chegaram a Montreal nos anos 60, mais ou menos. Sim, meu pai chegou cá com um contrato de trabalho para trabalhar como carpinteiro, exatamente, em 1965. Minha mãe chegou cá em 67. Vocês não, os seus pais vieram do Porto, sim, da Granja, ali sim, perto do Porto. Quando foi a última vez que foi a Portugal? Já faz mais ou menos 4 anos que fomos lá a Portugal. Vamos lá sempre mais ou menos aos 4 anos, vamos lá a ver a família toda. Lá temos uma grande família e vamos lá passar um tempo. Você nasceu cá, mas cada vez que vai a Portugal, o que é que sente? Sente que também é português? Sendo que sou português, sendo que estou lá na minha casa, que estou lá numa terra que eu conheço. Fui lá desde pequeno, gosto sempre de ir lá, ir à beira do mar. O mar é a beira da minha casa e sinto bem. O Rui, portanto, fez os seus estudos aqui em Montreal, estudou na UQAM, fez contabilidade, portanto, estudou a contabilidade. Sim. E, muito novo, entrou no mercado de trabalho. Quantos anos é que tinha? Tinha 25 anos quando comecei como caixeiro na Banco Laurentienne. Foi logo o seu primeiro emprego no Banco Laurentienne? Foi Banco Laurentienne. Porquê o Banco Laurentienne? Foi uma oportunidade que se apresentou-se e eu viu o seu currículo e tive o emprego. E que você, depois de caixa, foi para conselheiro? Sim, depois de 3 meses da caixa, me mandaram se queria ser conselheiro. Disse que sim. Comecei como conselheiro no Banco Laurentienne em 1997. Muito bem. E o que é que fazia? Como é que aconselhava? Como é que é? Sente-se bem a aconselhar as pessoas? Não é uma responsabilidade forte? Eu adoro aconselhar os clientes. Eu adoro falar com eles. Os clientes falam dos seus projetos, dos seus sonhos que eles querem realizar. E conseguir, não é? E conseguir. Dar um exemplo, comprar uma casa. Como é que eles fazem para comprar uma casa? O financiamento, como é que eles vão ter o financiamento? Não tem medo de aconselhar uma pessoa a investir o dinheiro, a comprar mais ou a... Não, é um trabalho. Eu sou como copiloto do cliente. Estou lá para ajudá-lo para realizar os seus sonhos. Não sou quando nós vendemos um produto, quando nós damos um produto para o cliente, é ele que escolhe o produto que ele precisa. Então não estamos lá para eles comprar
não importa o que, estamos lá mesmo para ajudá-los. Ajudá-lo. Depois de conselheiro financeiro no banco, teve outras funções que representa hoje, Sim. que é diretor de vendas. Exatamente. Não, diretor da sucursal. Diretor de sucursal, mas passou também pelas vendas. Agora o meu posto é diretor de vendas. Ok, muito bem. O que é que faz um funcionário de vendas? Vende exatamente o quê? Eu me ocupo de 4 sucursais, onde que eu vou, tem 4 sucursais onde tem conselheiros do Banco da Oceano e eu ajudo-os todos a formos. Dá-lhe a formação. Faz um coaching, estou lá para ajudar-os a encontrar clientes, se tiver um problema com o cliente, a encontrar soluções. Então também ir buscar, fazer desenvolvimento da affaire e buscar outros clientes fora do Banco de Oceano para trazer para o Banco de Oceano. Ou seja, mostrar que é mais vantajoso ter conta no seu banco. Exatamente. E diga-me então, porquê é que vale a pena ter conta no seu banco? Rapidamente, não vamos estar aqui a fazer publicidade, mas uma das vantagens... A vantagem é que você tem um conselheiro que se ocupa de você. Não é um conselheiro que você vai dar um banco, tem um conselheiro para investimento, tem um conselheiro para crédito. Nosso Banco de Oceano é um conselheiro que se ocupa das suas finanças, de A a Z. Então ele conhece bem o cliente. E isso é importante. É bem conhecer o cliente para ajudá-lo a ter investir e talvez comprar uma casa. Ele se ocupa do cliente A a Z. Sabe que a situação em Portugal, hoje em dia, vemos já o segundo banco a abrir falência. Sim. É um medo que os quebecois ou canadianos possam ter? Como é que é a situação da banca aqui? Portanto, o Banco La Rociane é um banco quebecois. Como é que é a situação de um banco? É um banco seguro? As pessoas podem fazer confiança a depositar dinheiro? Ou pode surgir uma situação como em Portugal, de uma falência de um banco? Não. Aqui em Canadá temos um dos melhores sistemas financeiros no mundo. Todos os bancos têm muitas regulações que têm que ter um certo depósito garantido por cada empréstimo que nós fazemos. Segundamente, temos também a assurance de depôt do Canadá. Cada cliente tem uma garantia de $100,000 na conta do banco. $100,000 no mínimo $100,000 estão garantidos. Exatamente. Ser mais fácil. Então, aqui em Canadá, com um banco faz falência, vai ser muito duro. Muito duro, porque temos regulações mesmo estritas. Ou seja, é difícil chegar a um estado desse. Exatamente. Porque há uma vigilância mais forte. Exatamente. Como é que se sente... antes disso, tem clientes portugueses? Temos muitos clientes portugueses, temos também muitos empregados portugueses nos bancos. Tem algum balcão mais dirigido para a comunidade portuguesa, o Banco La Rociane, ou não? Não temos um Banco La Rociane português, mas temos um Banco La Rociane na comunidade portuguesa, na Rua São Lourenço e Pine Avenue. Temos também E é nesse onde se encontra o maior número de clientes portugueses? Eram os portugueses, quando chegaram aqui em Canadá, em Montreal, era o quartier dos portugueses. Os seus filhos sente que têm a tendência a seguir a sua profissão ou ainda é cedo para pensar o que é que eles vão fazer? Ainda é mais cedo, mas sei que o meu filho quer ser engenheiro. Engenheiro? Aeroespacial. Aeronáutico. Exatamente. Muito bem. E, por enquanto, os outros são ainda mais jovens, que não pensam ainda. Rui, falaríamos aqui de muitos assuntos, principalmente da banca, que é um dos temas que interessa às pessoas e também aos portugueses. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esperemos voltá-lo a encontrar. E obrigado por ter convidado. Até à próxima. Até à próxima. Já sabe que pode contar connosco. Fique desse lado. Até já.
Estamos aqui mais uma vez com o Norberto Aguiar, que nos vai falar daquilo que já há tempos falámos, que é o duplo aniversário do jornal Lusopress, que festeja os seus 18 anos, e deste programa, a Lusac, que festeja o primeiro aniversário. Antes de passar a palavra ao Norberto, eu quero simplesmente dizer que houve já uma alteração importante em relação àquilo que tínhamos previsto, porque efetivamente estava nos nossos planos iniciais termos como convidado de honra o nosso atual Ministro das Finanças, Carlos Leitão, para uma homenagem particular, mas como sabem, entretanto, houve uma organização que levou a efeito praticamente o mesmo objetivo e que se antecipou, por conseguinte, inadvertidamente, quer dizer, não houve qualquer conflito pessoal, ou seja o que for, mas aconteceu assim. As outras pessoas não sabiam quais eram os nossos projetos, nós não sabíamos quais eram os projetos deles e, por conseguinte, resultado, tivemos que adiar a nossa festa de aniversário para outra data e com outro programa. E é nesse aspecto que vou pedir ao Norberto Aguiar para nos dizer o que é que vai acontecer para sublinhar este duplo aniversário. Pois é verdade, nós anulámos a festa, vamos realizar essa mesma festa, mas agora no mês de janeiro, para nos dar tempo de trabalhar o programa. E também vai ser um pouco diferente, na medida que até agora era através a festa era com um jantar incluído, e agora vai ser mais tipo espetáculo. É o que está previsto para já. E quando é que podemos dar a conhecer ao público mais pormenores sobre esse espetáculo? O local, a hora, o programa? Exato. Em relação ao local, ao programa, já podemos dar já. Só o programa dos artistas, aqui estamos em conversa com alguns. Há praticamente já um grupo que está finalizado, que vem do exterior, mas enquanto não tiver o contrato assinado é preferível não dizer. Não divulgar ainda. Evidentemente que nós, na próxima edição, alguém aqui dos animadores... A próxima edição do Jornal Lusopress. Do jornal e também da Lusac TV. Na próxima emissão. Nós vamos dar já conta, estou convencido que vamos já dar conta desse grupo que creio que vai agradar a uma grande parte da população. Em relação à sala, nós alugamos a sala do Platô, que é uma sala bastante grande. Qual é a capacidade? A capacidade são 800 pessoas. E nós gostaríamos de encher. Para isso vamos ter de trabalhar muito, vamos ter de fazer uma promoção muito grande, vamos ter de pedir às pessoas que gostem do nosso programa, do Lusac TV, e também aqueles que leem o jornal, que gostem do jornal, vamos pedir a eles para cada amigo trazer mais um amigo. E esse outro amigo traz outro amigo. Porque só assim é que nós podemos fazer encher a sala, fazer um espetáculo digno dos artistas que vão vir e também do nosso trabalho, porque vamos ter muito trabalho para organizar essa festa e queríamos ter algum resultado. Com certeza. Eu estou convencido que sim, que os objetivos vão ser alcançados. Esse um pormenor é que é na Sala do Platô, é em janeiro, o dia já é importante para as pessoas reservarem esse dia para essa festa, o dia 24 de janeiro. É um sábado, portanto as pessoas têm tempo de se organizar, de libertar esse dia para assistirem à nossa festa. Por conseguinte, o apelo aqui fica lançado e cá esperamos por todos os nossos amigos da Lusac TV e do Lusopress para o dia 24 de janeiro na Sala do Platô. Contamos consigo. E voltamos já. Até já. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão. É sempre uma pena, Ludmila, mas vou ter que te deixar. Não. Na próxima semana, já sabes, encontramos-nos aqui às 21h, é assim todas as segundas-feiras. Não se esqueça de ser nosso amigo no Facebook, Lusac TV. Comenta as nossas fotografias, envia-nos mensagens, nós estamos sempre à espera. Também não se esqueça da nossa telenovela Pai à Força, segunda-feira, quarta e sexta, e podem consultar o horário no jornal Lusopress. E assim terminamos. Boa semana. Boa semana. Ludmila, até para a semana. Até para a semana. Tchau.
Chamava-se Carmencita, a cigana mais bonita do que um sonho a me avisar. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Aos afagos e os carinhos, perguei-los pelos caminhos, sem lhes ter conhecido. Anda buscando aventura, como quem anda à procura de um grande areia perdido. Anda buscando aventura, como quem anda à procura de um grande areia perdido. Numa noite de luar, ouvi um galopar de dois cavalos fugindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Como esta canção magoada que se envolve no pau de estrada onde passa a caravana. Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Merci.